Agora sim, a lista tá na mesa. Flamengo vai ao mercado e Flamengo começa aí a agitar os bastidores do mercado da bola. Cruzeiro faz nova proposta, aumenta o valor e Fabrício Bruno pode estar se despedindo do Flamengo. O Wendel volta a ser a bola da vez. Estava demorando, né, meus amigos? Mas agora voltou a ser especulado e a gente vai estar explicando tintim por tintim. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está aí de cantinho, que tá com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça. Simples assim, você consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Você que quer ficar por dentro das notícias do Flamengo e é flamenguista de verdade, só clicar no like e se inscrever. Tamo junto? Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá no mercado da bola. E agora sim, agora vai ter contratação. Põe fé que o Flamengo vai trazer um jogador de grande nome aí para estar nos ajudando. Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte. José Boto tem que ser alertado aí. Por quê? Porque o que acontece? De férias no Brasil, novamente, né, o Wendel diz que não quer voltar para a Rússia. Fez isso em 2023, 2024 e agora está fazendo em 2025. Também tem feito isso aí o Claudinho, que até então não teve seu nome esse ano ligado ao Flamengo, mas há rumores aí de que estaria se acertando com o Botafogo. Mas até o presente momento, no Flamengo não tem nada com o Claudinho. Já o Wendel, também o Flamengo não tem nada. Segundo fontes aí, o Flamengo não esboça e nem vai tentar nada com ele. Em 2023, o Flamengo sinalizou uma proposta de 15 milhões de euros e ficou muito perto de contratar o Wendel. Porém, o Zenit queria o dinheiro à vista, o Flamengo não pagou, queria pagar parcelado, foi enrolando, a janela se fechou e o Flamengo não contratou. Em 2024, o jogador fez pressão no mês de janeiro, também na janela de janeiro, falou que não iria voltar para a Rússia, veio de férias para o Brasil, chegou atrasado lá, se apresentou atrasado, coisa aí que aumentou ainda, né, a expectativa dele no Flamengo, porque ele estava fazendo pressão para sair realmente. Mas o Flamengo foi lá e tal, dialogou, botou a proposta na mesa e os russos sempre aumentando o valor, no final das contas não deu negócio. E em 2025 não está sendo diferente. Um pouco diferente, não muito, mas o que acontece? O Wendel está de férias, faz pressão para sair, diz que não quer voltar e começam a cravar o nome dele no Flamengo. Só que lá no nosso Mengão, graças a Deus, até o presente momento não existe nada de que o Flamengo está indo atrás do jogador Wendel. Então é uma boa notícia, uma excelente notícia de que o Flamengo não vai investir no Wendel e que o pessoal está ali já alertando o Boto e mais gente tem que alertar, inclusive a torcida aí tem que aumentar bastante, divulgar bastante para que ele não faça isso. Ele não vai atrás de Wendel, porque o que acontece? O Zenit tem dinheiro e sempre quando chega a proposta, eles vão enrolando, a janela passa e o Flamengo não contrata ninguém por causa deles. Então tem sido assim e desse ano tem que ser diferente, porque esse ano a gente tem muita competição boa, tem o Super Mundial, esse ano a gente tem que fazer bonito e não podemos dar mole, a gente tem que faturar esses títulos aí. Tamo junto? Meus amigos, começou a temporada do Mengão. Por que começou? Porque o time que vai disputar o Carioca, as primeiras partidas, pelo menos as 3 primeiras partidas aí, já se apresentou, que é o Sub-20, mais os reforços aí de Diego Alves, do Lohan, Carlinhos e também do Matheus Cunha. Esses jogadores já se adiantaram, já estão treinando, o restante do elenco só se apresenta amanhã, dia 8. Esses que se apresentarem devem iniciar o campeonato carioca, menos o Matheus Cunha, que deve reforçar o time titular, o time principal que viaja para os Estados Unidos para fazer a pré-temporada. Então o restante fica ali reforçando o time sub-20 para poder começar o carioca, fazer bonito já na estreia, dar oportunidade para a molecada aí. Então a temporada começa e o Flamengo aí, o restante só se representa amanhã. E um detalhe importante nisso tudo aí, o Flamengo ainda não contratou ninguém e o Flamengo vai precisar. Com as possíveis contratações aí, lembrando que nos primeiros jogos agora, a gente já vai enfrentar logo de cara aí o Boa Vista, né? Boa Vista, Madureira e depois o Volta Redonda.
Então as primeiras partidas são essas. E, continuando aí, o Flamengo tem uma lista de reforços aí. A lista tão sonhada, e o Felipe Luiz teria que divulgar. Nomes ainda não tem, mas o Flamengo já sabe que vai ter que ir no mercado contratar um lateral, porque o Wesley pode sair também agora no início de janeiro. Fabrício Bruno pode estar saindo, então o Flamengo deve contratar o zagueiro. O Flamengo deve contratar um centroavante. Esse é o mais urgente, que o Flamengo no momento só tem o Carlinhos, e o Carlinhos não é lá isso tudo, né? Com todo respeito, mas não é lá esse jogador todo. Então o Flamengo vai ao mercado para fazer pelo menos 4 contratações. E mais um volante, que tem a incógnita aí do Éric Pulgar, se fica ou não fica, se vai cumprir com o contrato até o final do ano. O Flamengo já vai liberar agora para fazer uma verba. Então o Flamengo vai ao mercado buscar 4 jogadores. Um lateral direito, um zagueiro, um volante e um centroavante. Esta é a lista. O Flamengo já começa a se esboçar aí e correr atrás. Por quê? Porque ontem, segundo o Veiga Casagrande, o Cruzeiro fez uma nova proposta e aumentou o valor. Antes era 7 milhões de euros, antes era 5 milhões de euros por 50% do valor do jogador. O Flamengo não quis pelo simples motivo. O jogador já que vai completar 29 anos, o Flamengo vai conseguir ter algum lucro futuro com esse jogador? Ele vai ter uma revenda futura que vai trazer dinheiro? Ele pode até ser negociado futuramente, mas com valor mais baixo. Então o Flamengo não gostou dessa oferta. Segunda oferta, o Cruzeiro botou 7 milhões de euros por 70% do valor do jogador, com 800 mil euros em metas. E as metas são bem simples. É ele ser campeão de um título nacional ou internacional. É um pouco difícil, mas é uma meta. A meta por jogos, se ele completasse pelo menos 60% das partidas, o Cruzeiro seria obrigado a pagar esse bônus aí de mais 800 mil euros. E o jogador, né, caso o jogador não se lesionasse durante um período aí, coisa e tal, o Flamengo também receberia esse bônus. Mas o Flamengo não aceitou novamente e o Cruzeiro já aumentou. O que chegamos aí? Chegamos à quantia de 7 milhões de euros pela contratação de 70% do jogador, mais 1 milhão de euros, que antes era 800 mil, agora 1 milhão de euros pelas metas. Se ele bater essas metas que eu falei, o Flamengo então receberia esse bônus aí. No total, 8 milhões de euros estariam na mesa do Flamengo. É pouco? É muito pouco, porque o Flamengo ano passado tinha 15 milhões, chegou a aceitar e o jogador não quis, porque para ele não era rentável. Ele que dizia ter o sonho de ir para a Europa, na verdade, o sonho dele, né, todo jogador, é isso aqui. Ele queria ir para a Europa, mas ele queria o dinheiro. Então o dinheiro não foi bom o suficiente como era no Flamengo e preferiu ficar. E agora ele já disse que não quer ir para o estrangeiro e que deseja ficar no Brasil. E quer ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um dos seus primeiros times. Ou seja, muita coisa deve acontecer nesse mercado da bola aí. Que talento, o Flamengo tem mais jogador para sair do que para chegar. A gente tem 4 jogadores na lista para contratar: zagueiro, lateral, meio de campo e centroavante. Para sair, a gente hoje tem a expectativa de que vai sair o Fabrício Bruno, o Wesley, Everton Araújo, que é volante, Éric Pulgar, Lohan, Matheus Gonçalves e até o Bruno Henrique, que está sendo sondado aí pelo Atlético Mineiro. Então o Flamengo tem uma lista aí de dispensa entre aspas, de jogadores que podem sair, muito maior do que de jogadores que podem chegar. E isso aí tem incomodado não só nossos torcedores, mas como o futuro do clube, né? Inclusive, o BAP ontem fez uma manobra aí, na qual esclareceu as dívidas do Flamengo. E isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque a gente sabe que o Flamengo, há uns 15 anos atrás, devia todo mundo, como o Corinthians deve, como o São Paulo deve, como o Internacional deve, o Santos deve. O Flamengo era assim antigamente, assim como esses clubes que hoje são SAF, como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, entre outros aí, deviam, né? Eles deviam muita grana e ficavam nessa lenga-lenga. Hoje a gente tem o Corinthians aí que está contratando a Reviri, tem o São Paulo que contrata a Reviri, tudo devendo. Então o Flamengo era assim no passado e agora não é mais. Então o BAP ontem esclareceu que as finanças do Flamengo estão estáveis, o Flamengo não corre risco de ter uma dívida muito alta, porém ele deseja fazer um caixa, ele precisa fazer esse caixa. Uma das manobras aí que ele está tentando fazer para poder continuar tendo dinheiro em caixa é vender alguns jogadores mais novos,
trazer um bom dinheiro. E também ele fez essa manobra aí. O Flamengo procura empresários e tenta negociar prazos para aumentar o fluxo de caixa, né? Finanças do Flamengo preocupam. O que acontece? O BAP fez uma pequena reunião ali. Nessa reunião, a diretoria eleita aí, né, junto com o BAP, mais o diretor de finanças que chegou, mais o dirigente de futebol, que é profissional, José Boto. Então, o Eduardo Batista se reuniu com a galera aí, na finalidade de colocar o caixa em dia. O clube estuda renegociar os prazos de comissões a empresários e contratações efetuadas na gestão do Rodolfo Lantim. Curiosamente, Bruno Spindel, presente nos dois grupos, é um dos líderes do movimento. De acordo com o GE, os agentes que fecharam o negócio com o Flamengo a partir de 2022 estão sendo contactados para um novo acordo aí. Importante destacar que o clube não quer alterar o valor das transações, e sim adiar as datas de pagamentos previamente acertadas em até um ano. Ou seja, as parcelas previstas para o início de 2025, o rubro-negro quer empurrar para o próximo semestre, ou para 2026. Desse modo, o Flamengo terá melhor fluxo de caixa no início da gestão e possuirá mais dinheiro para reforçar o elenco em 2025. Ainda segundo o GE, alguns empresários estão ajudando o clube e topam a condição. Por outro lado, outros agentes ficam insatisfeitos com a medida. Ao mesmo tempo, a diretoria se resguarda para não sujar a imagem no mercado. Ou seja, o Flamengo está com dificuldades financeiras? Tá, por quê? Porque o Rodolfo Landim ano passado investiu aí mais de 150 milhões no terreno do estádio do Gasômetro, onde vai ser construído o estádio do nosso Mengão. Depois ele investiu mais 30 milhões no terreno aí que agregou ao CT do Flamengo. Aí teve as contratações aí, 350 milhões o ano inteiro em contratações, desde o De La Cruz, Léo Ortiz, Carlinhos, o Gonçalo Prata, Carlos Alcaraz, Alexandre, Michael, coisa e tal, tudo isso, até os que veio de graça, tiveram luvas, e luvas também custam dinheiro. Então o Flamengo investiu muito e agora vai ter que ter esse remanejamento aí. Porém, não é nada que assusta não, galera. Porque o Flamengo tem crédito e não quer perder o crédito. Então o Flamengo usa a sabedoria aí do BAP, que é boa, né? E faz esses cortes de gasto aí, com o objetivo de aumentar o caixa de fluxo, né? Então a verdade é essa. O Flamengo quer aumentar o seu poder no mercado aí. O Flamengo não está endividado a ponto de virar uma SAF, mas quer aumentar o seu poder no mercado negociando. Porque quem ele devia pagar agora em janeiro, se ele não pagar, só em parcelas aí, o Flamengo tem que pagar mais de 30 milhões. Isso já está parcelado de todo mundo. Então se o Flamengo deixar isso para o começo do ano que vem, o Flamengo teria, teoricamente, 30 milhões de euros agora para poder investir em novos jogadores. E aí tem agora no Super Mundial, o Flamengo vai faturar aí, só de instalar, 50 milhões de euros. Esse dinheiro que deve ser pago nos próximos meses aí. Então a perspectiva de entrada de dinheiro é muito grande. Tem também a situação aí da saída de alguns jogadores que pode render muito. Se o Flamengo conseguiu o que ele deseja, 30 milhões pelo Wesley, 20 pelo Lohan, pegar os 8 do Cruzeiro aí e tal, o Flamengo vai fazer uma baita fortuna e aí salva o ano de novo. Sem contar os jogadores que estão sendo vendidos lá fora, lá que o Flamengo tem o direito de clube formador e ainda tem algum percentual sobre esses jogadores. Então a situação é confortável, mas tem que estar sempre atento, que a gente não quer ver o Flamengo caloteiro igual esses outros clubes aí, não é mesmo? Então taca o dedo no like, se inscreve, abençoado Flá, é mais Flamengo, tamo junto, forte abraço, valeu amigos.